Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma reflexão que se baseia em Salmos 103, do verso 13 ao 14. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Aimee e eu criei esse podcast basicamente com a intenção, com o intuito de levar o Evangelho mais longe, e eu espero que isso edifique a sua vida. Bem, vamos ler lá onde eu falei que vai ser a base do nosso episódio de hoje. Que lá vai dizer assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A parte que mais me marcou é o final, que vai dizer que o Senhor conhece. Conhece a gente, o Senhor conhece a nossa estrutura, o nosso ser, ele sabe que nós somos pó. Isso me fez pensar muitas coisas e a primeira delas é: será que a gente tem vivido com essa consciência? Porque se Deus é soberano, se Deus que é Senhor, se Deus que é Criador, Ele conhece a nossa estrutura e Ele nos trata de acordo com ela, sabendo que a gente é pó, por que a gente muitas vezes insiste em não viver com essa consciência? E não me leve a mal, eu não tô falando aqui de autopiedade, não tô falando aqui de autocomiseração, de você ter dó de si mesmo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é a gente viver com essa consciência de responsabilidade. De que o que significa, na verdade, ser pó, né? Ser pó, primeira coisa que me vem à mente é que a gente é frágil, a gente é suscetível a qualquer coisa, a gente não tem controle do que vai acontecer no próximo segundo, que dirá do amanhã, do depois de amanhã, do futuro, entende? E essa consciência de fragilidade, ela tem que permear a nossa vida, porque se a gente viver a nossa vida como se a gente fosse onipotente, como se a gente tivesse controle, embora a gente não tenha, mas se a gente viver com essa mentalidade, a gente vai se dar mal, a gente não vai chegar num caminho, ou melhor, a gente não vai chegar num destino interessante, num destino que seja realmente da vontade de Deus. Porque eu creio muito que Deus quer que a gente viva com essa mentalidade de que nós não viveremos aqui para sempre. A palavra de Deus nos diz em várias passagens que o ser humano, ele é como a névoa, que tá aqui, mas depois ela passa, né? Então, a nossa vida aqui nessa terra é muito passageira, e então essa consciência de fragilidade, ela tem que nos permear, porque ela que, de certa forma, primeira coisa, né, olhando aqui numa cosmovisão cristã, nos leva mais perto de Deus, entendendo que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, e que em nós nada podemos, mas que em Cristo nós podemos todas as coisas, nós podemos passar por todas as coisas. Então, essa fragilidade nos permite confiar em Cristo, essa fragilidade nos permite conhecer mais a Deus e viver experiências de intimidade mesmo com Ele. A segunda coisa que ser pó me lembra e me traz à memória é de que, mais uma vez, a gente vai passar. A gente não é pra sempre, na verdade, a nossa alma, sim, é pra sempre, né? Mas o nosso corpo, a nossa estadia aqui nessa terra não é pra sempre. Isso a gente sabe, a gente tá careca de saber, né? Mas, embora o ser humano nunca se acostume com a morte, a gente sabe que a morte é, entre aspas, a única certeza da vida. Isso, né, pra nós cristãos, se Cristo não vier antes. Mas a questão é que a gente precisa entender que nosso tempo aqui nessa terra é limitado. E eu gosto muito, 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 muito de um autor da psicologia que se chama Viktor Frankl. E eu trouxe um trecho do livro dele que se chama Logoterapia e Análise Existencial, que eu tava lendo e pra mim isso relacionou muito com esse tema. E que o Victor vai dizer assim: a finitude, a temporalidade, portanto, não é apenas uma característica essencial da vida humana, mas também é constitutiva desse sentido. O que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está dizendo que a finitude, essa ideia de que a vida vai acabar um dia, ela é necessária para a vida humana. Porque se a gente não tivesse essa mentalidade, se a gente não tivesse essa consciência de que a vida vai acabar um dia, a gente não vai dar prioridade às coisas que devem ser prioridade, se é que você me entende. A gente não vai fazer as coisas da melhor forma possível, a gente não vai viver a vida tentando desfrutar o máximo dela, entende? E por desfrutar o máximo dela, não quero dizer também sair por aí fazendo tudo que você quer, e, né? Não é isso. Mas é realmente ter uma sabedoria e um discernimento no sentido de como eu estou vivendo a minha vida. Eu já tenho um episódio sobre isso aqui no podcast também, e eu vou deixar aqui na descrição caso você queira escutar, para complementar essa mensagem de certa forma. E a terceira e última coisa que isso me faz pensar é com relação ao nosso relacionamento com as outras pessoas também. Que assim como nós somos pó,
o outro também é pó, que o outro também é ser humano, não é mesmo? Então, como a gente tem tratado o outro, né? Como a gente tem vivido. Então, eu acho que ser pó, nesse sentido, né? Olhando para esse texto de Salmos, ele diz respeito primeiro ao nosso relacionamento conosco, ou melhor, primeiramente com o nosso relacionamento com Deus, no sentido de que nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos completamente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Também tem um episódio sobre isso, vou deixar aqui na descrição. É muito episódio, gente, o podcast tem muitos episódios. Eu vou deixar a maioria deles, os que relacionam com esse tema aqui embaixo, pra você poder escutar, né? Se você quiser complementar e ouvir mesmo, depois de sair desse episódio aqui. Mas é isso. Primeiro diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Depois conosco, como a gente tem se tratado, sabe? Será que a gente tem se cobrado muito? Será que a gente tem achado que a gente é pra sempre? A gente precisa se lembrar mesmo dessa consciência de que eu sou pó, né? E trazendo agora pro contexto, assim, do corpo, gente, isso aqui vai acabar um dia, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, o que vai restar, né? Então, nosso corpo é a única forma que nós temos de pregar o evangelho, se a gente pensar bem. E aqui também tem episódios sobre ser templo do Espírito Santo. Então, também vou deixar aqui na descrição. Mas é isso. E por último, o nosso relacionamento com o outro. Nosso relacionamento com o próximo. Se a gente não... A gente precisa olhar pra gente tendo essa consciência de que nós somos pó. Em relação ao nosso cuidado com o corpo, nosso cuidado com a nossa própria mente. Como a gente tem vivido, né, conosco mesmo, como tem sido nosso relacionamento. E a terceira coisa, mais uma vez, é o com o outro, né? Então, acho que é isso. Se a gente não cuida da gente, se a gente não tem essa consciência conosco, como é que a gente vai ter com o outro? Não é? Então, é isso. E é coisa que a gente não deve esquecer, de que Deus leva em conta isso. Deus, ele se compadece de nós. Ele se compadece dos que o temem. Porque ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos miseráveis. E ele é santo e ele sabe cuidar de nós. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. E muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não se esquece de checar agora a descrição. A gente tem o nosso Instagram aqui embaixo e os episódios que eu mencionei durante esse episódio, né? E é isso. Te encontro na próxima semana. Até lá.